Fala pessoal, como vocês estão? Estão bem? Então na aula de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os erros existentes no Excel, tá? Eu vou passar os principais aí que vai estar na rotina dia a dia de vocês, tá? Então assim, o que são os erros, tá pessoal? Os erros é nada mais do que quando você tenta fazer alguma coisa, algum cálculo no Excel e ele dá erro. Você coloca alguma sintaxe errada, coloca uma, uma letra errada, ou escreve de um jeito errado, ele não encontra alguma coisa, tá? Então ele traz erro, certo? Por exemplo, o erro valor, que é o mais comum, que é um dos mais comuns de acontecer aí, tá? O erro valor, ele significa o quê? Que o Excel não conseguiu fazer aquele cálculo. Por exemplo, quando você tenta somar um número com outro, um número com uma letra, por exemplo, tá? Então se eu tentar 1 mais A1 fizer igual esse mais o de baixo, tá? Um mais o outro vai dar valor, porque ele não consegue somar 1 com A1. A1 é um texto, ele não consegue somar um número com um texto, tá? Se eu tiver só um, aí ele somaria, beleza? Referência. Referência é quando você tem, esse ref no caso, é quando você tem, você está utilizando uma coluna ou uma célula específica em uma fórmula e depois você exclui essa célula. Ele não consegue identificar isso, tá? E dá referência. Ele não acha a referência daquela célula. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui em cima, ó, na verdade eu vou colocar nessa coluna aqui, A1, só para mim fazer o teste aqui. Vou fazer um proc v, por exemplo, ó. Vou procurar esse valor que está nessas duas linhas, ponto vírgula 2, ponto vírgula 0, tá? A1, tem espaço? É aqui no caso. Aqui tem que trocar, eu fiz errado, peguei essa célula aqui, essa dessa pra cá. Aí, beleza. Tá, encontrou, tá? Então beleza. Agora, se eu pegar e excluir essa coluna que eu usei, tá? Ele deu referência. Porque ela foi excluída. Eu excluí, então ele não tem como identificar isso. Deu erro referência, tá? Então, assim, quando dá esse erro ref, identifica se você não excluiu nada da sua tabela. Da sua pasta de trabalho do Excel, certo? Esse num, o que significa essa abreviação de número, né? É quando o Excel não consegue fazer o cálculo do valor, tá? Então, mesmo do Excel sendo uma ferramenta extremamente com cálculos elevados, ele não consegue, tem horas que ele não consegue fazer o cálculo. Por exemplo, tá? Um exemplo fácil aqui, 10 elevado, né, que é o to, é o acento, a 10, tá? Então, vou colocar a fórmula aqui, igual, habilitei, beleza? 10 milhões, vou colocar 100, habilitou, né? Beleza, habilitou de novo. Colocar mais um, já não dá, tá? Então ele já não conseguiu calcular, tá? Então ele não conseguiu fazer esse cálculo, tá? Então assim, ele também tem uma delimitada, um valor que ele consegue calcular ou não, tá? Então quando dá esse número é porque ele não conseguiu calcular, tá? O nome, nome interrogação, significa que ele não, que a escrita da sua fórmula está errada. Por exemplo, acontece muito que o pessoal inverte. Às vezes ele trabalha com ferramenta em inglês e chega no Excel e inverte. Por exemplo, eu tô aqui, em vez de colocar soma, eu coloco sum, né? Sum, que é soma em inglês, tá? 1 mais 1, por exemplo, né? Ele vai dar nome. Por quê? Assim, o nome da fórmula tá errado, tá? Então você pode colocar aqui, se colocasse soma, ele dava certo. Então, beleza? Isso aqui é mais um erro aí pra vocês. Tá? E esse hashtag é o que vai aparecer muito, tá? O que significa isso? Isso acontece quando o resultado da sua fórmula ou o campo que está escrito, algum valor que está escrito na sua fórmula não, na sua célula, ele é pequeno. A célula, o que está escrito é maior do que o campo da célula, tá? Então ele faz esse monte de hashtag. Por exemplo, se eu pegar aqui, deixa eu habilitar as linhas de grade para vocês. Então a gente tem aqui o nosso campo da nossa célula, que vai aqui até aqui. Se o valor começa, é maior do que isso daqui, tá? Ele passa esse campo, ele vai ficar hashtag dentro da célula. Para quê? Para você expandir ela para aparecer. Por exemplo, se eu colocar isso aqui, ó, 10 até chegar no campo, né? Então ficou, tá? Ficou lá. Agora, se eu transformar esse cara aqui em dinheiro, ele vai aumentar o valor lá. Então, vem aqui em página inicial, aumentou, certo? Beleza. Agora, se esse valor fosse pequeno, ó, tá vendo? Então, assim, quando a célula, o tamanho da célula, a largura da célula é curta, ele dá esse monte de hashtag. Basta você vir nessas laterais que tem aqui, ó, tá? Vir nessas laterais, clica na célula, vem na lateral e dá 2 cliques rápidos, tá? No caso aqui, vem e dá 2 cliques rápidos. Ele automaticamente expande a célula do tamanho exato, tá? Esse nulo, é nulo na verdade aqui. Opa, nulo.
O que significa? É quando a sintaxe está errada. Então, por exemplo, o operador do Excel, quando você vai fazer uma separação de critérios, é o ponto e vírgula, tá? Mas vamos supor que eu tenho lá uma célula. Vou colocar aqui um tanto de célula aqui, né? E mais um tanto aqui. Opa. Vou colocar só esses dois. Beleza. Quando eu quero fazer uma fórmula, por exemplo, soma. Eu quero somar esses dois critérios aqui, eu tenho que colocar esse, dar um ponto e vírgula e selecionar o outro, tá? Que ele vai fazer a soma dos dois, certo? Mas, se eu pegar aqui nesse ponto e vírgula e dar um espaço, por exemplo, ele vai aceitar as duas células, mas quando eu pegar e dar um enter, ele vai dar nulo, tá? Porque o operador está errado. Tá? Então, basta vir ali, voltar, identificar e colocar o ponto e vírgula novamente. Beleza? E esse nada... ND, ele acontece quando? Quando você vai fazer uma fórmula de pesquisa, tá? PROC-V, PROC-H, PROC-C, PROC-X, tá? Que traz o resultado. Por exemplo, se eu tiver lá uma coluna, tá? A1 e B1, vamos supor que é o valor, né? Eu vou procurar a letra B, né? Então, eu vou fazer um PROC-V da letra B, que ela tá aqui, ponto vírgula 2, ponto vírgula 0. Trouxe 1, vai trazer 1, agora se eu colocar C, vai trazer nada. Por quê? Ele não identificou, não tem esse resultado ali, tá? Mas só que se eu colocasse o C, ele trazia. Então, nada mais é do que um erro, onde o Excel não consegue achar o resultado, tá? Mas basicamente esses são os erros que vocês mais vão verificar dentro do Excel. São os erros padrões aí que vocês mais vão verificar, tá? Na aula seguinte eu vou estar falando um pouco então sobre os operadores do Excel. Os símbolos, né? Então o símbolo de mais, menos, vezes, dividir, o hashtag, a estrelinha, tá? Então cada um tem umas determinadas funções. Por exemplo, a estrela é considerada como vezes, né? Igual 1, vou colocar lá 10 vezes 2, dá 20. É considerado como vezes. Porém, a gente pode utilizar ela também em forma de pesquisa, tá? Então eu vou estar falando para vocês um pouco dos operadores dentro do Excel para vocês identificar. Certo, pessoal? Obrigado mesmo e até a próxima aula.